Olá, alunos! Então, hoje a professora vai explicar um pouquinho mais da questão da adição. Então, nós iremos utilizar aqui para a atividade de hoje, né? Só uma breve explicação da atividade que vocês irão fazer, relacionando a habilidade, né? Então, aqui, ó, Buriti mais matemática, quarto ano, mais adição, né? No caso aqui, página 44 e 45 do livro. 1. Veja duas maneiras de calcular o resultado de 7.467 mais 1.709. Então, aqui nós vamos calcular com o ábaco, né? Então, nesse caso, nós vamos utilizar o ábaco, mas eu posso também utilizar a questão do material dourado, tá? Então, aqui a professora vai utilizar, por enquanto, o material dourado, que seria a explicação do livro, tá bom? Representamos 7.467 no ábaco e adicionamos 1.709. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a representação do 1.709 e nós temos aqui embaixo a representação do numeral 7.467. Então, nós temos aqui a unidade. Cada pecinha tem um valor de unidade 1, né? Já está falando. E sempre começamos assim a resolver as operações pela casa da unidade, tá bom? Depois nós temos a dezena. Uma dezena vale quanto? 10. Depois nós temos a casa da centena, que seria a centena, cada centena vale 100. E a casa da unidade milhar, que seria 1000. Tá aqui. Observe que forma obtida 16 unidades e 11 centenas. Então, eu não posso deixar dessa forma aqui, né? Como que eu vou deixar? Vou escrever esse número aqui. Então, eu tenho que fazer a questão da adição por reserva, né? Eu vou reservar e vou calcular a questão da passagem da centena, da dezena, né? Eu vou explicar um pouco para vocês, uma breve explicação, tá? Troca-se 10 dezenas por uma centena. 10 unidades por uma dezena. Então, no caso aqui, eu tenho 10 pecinhas, nesse caso aqui. Se eu for calcular, por exemplo, 7, 9 mais 7, vou obter o valor de 16, só que eu não posso deixar dessa forma, que aqui é a casa da unidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Dessa forma, eu vou ter que agrupar, né? Então, eu vou ter que separar o 6, que seria o numeral da unidade, e vou agrupá-lo juntamente com a dezena, que no caso aqui 10. Né? Então, se eu colocar aqui 6, no caso vai ficar 6 aqui, 6 pecinhas. Se eu colocar aqui 6 mais 10, no caso, vai ficar o quê? Vai ficar 7 dezenas, né? Então, 10, que seria uma dezena, com mais 6 dezenas. Então, vou ficar 7 dezenas. Conforme está aqui, ó. 7 dezenas quer dizer relacionado ao quê? Quanto vale uma dezena? 10. Certo, já resolvemos essas duas partes aqui. Agora, nós vamos somar o quê? O 4, o 7, da casa da centena, mais o 4. Quanto que é 7 mais 4? Ah, é 11, professora. Então, eu não posso deixar dessa forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reagrupá-lo aqui, na casa da unidade milhar, na casa do 1000, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-lo aqui, o último numeral, que seria a unidade, e vou passá-lo o quê? Para a casa da casa da unidade milhar. Então, no caso aqui, vou pegar 100, cada um desse daqui, ele vale o quê? 10, né? Então, aqui no caso tem 100 100 unidades, 100 dezenas, no caso, 100
pecinhas, né, 100 unidades. Eu tenho 10 centenas. E eu vou reagrupar aqui na casa da unidade milhar. Então, aqui eu tenho 8.000 mais uma centena, vai ser 9.000. Conforme aqui o exemplo, a explicação. Tá bom? Então, eu vou reagrupando as pecinhas nessa questão. Tá bom? Então, a breve explicação. É interessante se tivesse as pecinhas, né? Para a professora explicar. Mas assim já dá para ter uma noção. Então, vamos lá. O cálculo com logaritmo usual. Então, aqui, ó. O algoritmo usual segue a mesma sequência do cálculo do ábaco. Observe. Então, aqui a mesma sequência, nós vamos reagrupar os numerais, né? Nós falamos assim, a questão do sobe 1, né? Não é sobe 1, é some uma dezena, uma centena, né? Uma unidade milhar, no caso, né? Mas para ficar assim mais fácil entendimento, né? Nós falamos dessa forma, tá bom? Então, aqui a professora vai colocar o número e vou fazer a continha com vocês aqui para explicar, tá bom? De forma mais breve e prática, tá? Então, aqui eu tenho o número 3.196. Então, sempre para casa da unidade. Então, 6, o 9, o 1 e o 3. E agora eu vou colocar o segundo número, né? Sempre da unidade. Então, 8, 3, 7 e o 2. O 2. Eu vou fazer o ponto do quê? A operação do quê? De adição. Vou colocar o símbolo aqui que identifica, tá bom? Então, aqui no caso aqui, eu vou ter o quê? 6. Vamos colocar aqui para ficar fácil entendimento. Então, vou colocar estrelinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E eu tenho aqui também, eu tenho 8 estrelas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quanto vai dar aqui, no caso, 6 estrelinhas mais 8 estrelinhas. Então, eu tenho aqui 6, posso também fazer a questão do cálculo mental, né? Eu tenho 6 na cabeça e vou contar 8 no meu dedo. Pode ser assim também, vocês que escolhem, tá bom? Então, no caso, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho lá, gente, professora, só ver aqui. Eu coloquei certo. Eu tô olhando ali. Então, eu tenho 14. Só que eu não posso deixar assim, ó, 14. Não. O que eu vou fazer? Eu vou separar a questão do último número, que seria da unidade. Eu vou, no caso, vocês falam assim que é subir 1, né? Então, seria o quê? Eu tenho o 14, ele não é. O 10 não equivale. No caso aqui, eu tenho o 10 não vale 10 unidades. Então, ele vai ter o quê? Uma dezena. Então, eu vou colocar aqui uma dezena aqui em cima. Né? Não é 1, é uma dezena. Então, eu tenho aqui 9 dezenas mais 3 dezenas. Então, eu tenho 9, 90 no caso, unidades. E mais 30 unidades, ou 3 dezenas, no caso, tá? Então, aqui, professora, eu tenho 9, 90 mais 30, no caso, eu tenho, ou 9 mais 3 para ficar mais fácil. Então, no caso aqui, vou até colocar aqui para ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho mais 3. 1, 2, 3. Então, cada estrelinha dessa aqui vale 10. No caso aqui da dezena, né? Eu tenho mais uma dezena que eu utilizei
na questão da unidade aqui. Então, eu posso acrescentar aqui. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90, 100, 110, 120, 130. Então, 130. Nossa, mas eu posso deixar assim, professora? Não. Né? Não posso. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar aqui, no caso, eu vou apagá-lo aqui, né? E seria o quê? O 30 não é 3 dezenas? Que seria 30 unidades? Então, eu vou deixar apenas o 3, que ele já me representa aqui, né? No caso, ele já é dezena. E eu vou colocar onde? Eu vou colocar o que tem aqui. Uma centena, né? Em cima aqui do 100. Certo? Então, eu tenho aqui uma centena mais 7 centenas. Então, eu sempre vou lembrando dessa forma, para ficar mais fácil para mim. E 7 aqui no caso. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais uma centena que foi, né? Posso colocá-lo aqui ou contar também depois no final, não tem problema algum, tá? Então, aqui no caso, 100 mais 700 vai ser 800. 800 com mais uma centena que for aqui, 900. 900. No caso aqui, ele já é centena. Então, equivale ao quê? O 900 não vale 9 centenas? Então, tem que converter nesse caso, né? E aqui eu tenho, não vou precisar a questão de reagrupar aqui, né? No caso, 9 já certinho aqui, já está certinho aqui. Então, eu vou colocar aqui 3.000 mais 2.000, nesse caso. Ou 3 unidades milhar mais 2 unidades milhar. Que vão ser o quê? 5 unidades milhar e corresponde a 5.000. Então, o resultado da minha continha é 5.934. Então, eu vou colocar aqui. A professora sempre gosta de deixar um espacinho para identificar a questão das classes, né? E das ordens. Dá uma separada aí nesse caso. Então, 5.934. Certo? Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Então, a respostinha é essa. Bom, como exemplo, tá bom? Como vocês estão, assim, aprendendo esse conceito, a professora vai explicar bem assim, tentar explicar da melhor forma para vocês. Da forma mais prática. Tá bom? Então, vamos lá. 2. Determine os valores. 4.287 mais 2.534. Então, vamos colocar aqui novamente. O 4, o 3, opa, o 7, sempre o número maior em cima, né? O 8, o 2 e o 4. Então, nós temos o quê? O 6, que seria a unidade. O 1, que seria a dezena. E o 3, que seria a centena. E a continha de adição. Continha de mais, né? Que vocês falam continha de mais. Eu vou adicionar, eu vou juntar, né? Então, aqui no caso, também nós temos aqui essa questão de reagrupar com a próxima ordem, no caso, né? Então, tem aqui 7 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, vocês podem, igual eu falei para vocês, 7 aqui, ó, na mente. E pode contar 6 dedinhos na mão, tá? Pra ficar mais tranquilo aí. Ficar fazendo pauzinho, né? Ou estrelinhas, no caso. Então, aqui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, eu tenho aqui 7 unidades mais 6 unidades. Então, no caso aqui, eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Então, eu não posso colocar dessa forma, né? O 13 aqui na casa unidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a unidade e subir uma dezena. Vou reagrupar na próxima ordem, nesse caso. Então, vou deixar o último numeral aqui e vou colocá-lo aqui, ó, uma dezena, que vale a 10. Então, aqui eu tenho a questão do... Já é a questão do 10, né? Cada dezena vale 10. Então, aqui eu tenho 80 unidades mais 10 unidades. Seria, vamos tentar fazer mental agora, 90 unidades. Mais uma dezena, mais 10 no caso, que seria 100. 100. Que seria o quê? 10 dezenas, né? Se eu colocar 10, reagrupar 10, 10, 10, 10, vai ser 10, no caso do material dourado, 10 daqueles compridinhos, né? 10, 10, 10 vai ser relacionado a 100 aqui, no caso, né? Então, eu vou colocar, deixar aqui o 0, que seria a representação aqui do 100. E vou subir o quê? Uma centena, nesse caso, né? Então, aqui, professora, eu tenho 90, que seria 100, ou no caso, 10, ou vocês podem fazer dessa forma. 8 mais 1, 9. Mais 1 aqui em cima, 10. Só que eu não posso deixar o 10 aqui, né? Tem que recolocá-lo aqui, reagrupar na próxima ordem. Então, aqui no caso, eu tenho 200 mais 300. Então, aqui eu vou ter, ou 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. 6. Então, eu tenho aqui 6 o quê? Centenas, né? Eu não posso colocar assim, ó, 60 dezenas ou 600 unidades. Não, é 6, para ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? A professora está explicando a questão de reagrupamento, pensando na questão de unidade, dezena e centena, para vocês tentarem entender, tá? Mas pode fazer da forma mais prática para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho só 4 unidades milhar, ou 4.000, né, unidades. Então, eu vou 4, mais nada, no caso, seria 4. Então, vocês podem colocar aqui, ó, 4.603, certo? Então, a professora vai explicar, expliquei só essa parte para vocês, agora é com vocês. Vocês vão resolver, lembrando que não tem espaço no livro. Então, vocês vão fazer as continhas no caderno, tá bom? E não esqueça de colocar para mim a página. Tem que registrar certinho a página aí com a respostinha, tá certo? Então, vamos continuar a explicação. Exercício número 3. Complete o enunciado e depois responda a pergunta do problema usando os dados completados por você. Então, no caso, aqui um exemplo que eu vou explicar aqui seria o exemplo da resposta, tá bom? Jair comprou um fogão por... Vocês podem colocar aqui questão... Vocês vão colocar o valor do fogão, tá? Então, a professora aqui no caso... Vou colocar aqui... Posso colocar aqui R$2.000. E uma geladeira por quanto? Posso colocar mais R$3.000 para geladeira. Quanto Jair gastou na compra desses 2 eletrodomésticos? Aí vocês irão responder aqui para mim. É super simples, né? Compare as informações que você usou para completar o problema com os demais colegas da sala. Converse o valor atribuído por vocês. Então, aqui no caso, fica difícil, né?
tá bom? Então, seria aqui mais essa questão aqui do 3 mesmo. Desafio. Joaquim precisa transportar as caixas mostradas ao lado, porém, seu caminhão pode transportar no máximo 2 toneladas de carga por viagem. Então, no caso aqui, lembrando, né, a questão das toneladas, cada tonelada, ela tem o quê? 1.000 quilogramas. Então, no caso, 2 toneladas, eu vou ter quantos quilogramas? A. Joaquim poderá transportar em uma só viagem todas as caixas em seu caminhão? Vocês irão fazer o cálculo para mim, né? No caso aqui, 750 mais 650 mais 800 e mais 450. Quanto que vai dar? Será que vai dar para ele levar tudo de uma vez só? Apenas de uma viagem? E vocês irão justificar essa questão, tá? B. Como Joaquim poderá fazer esse transporte? A. Ele poderá fazer em 2 cargas ou uma só, no caso, né? Vocês irão fazer o cálculo, tá bem? Então, essa aqui é uma breve explicação da atividade para vocês. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp, tá bom? Tchauzinho!